Samba Talks, o nosso podcast que sempre está nas paradas, Felizola, porque o último número que eu tinha é que a gente é o quinto podcast mais ouvido de tecnologia do Brasil e temos não só pessoas de tecnologia aqui, nós estamos aqui falando sobre futuro, sobre inovação, inteligência artificial, que faz parte do nosso dia a dia. É, temos falado também, e aí até a gente comentou outro dia, a gente tem falado sobre marcas, construção de marca no mundo cada vez mais diferente que a gente está vivendo, né? E deixa eu fazer um jabá aqui, aproveitando essa audiência gigantesca, milhões de pessoas, Brasil todo, Araguari em peso aqui conosco. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn que está batendo 304 mil assinantes. 304 mil assinantes que recebem semanalmente essa newsletter. E lá eu estou desconstruindo estratégias de grandes players. A newsletter que eu postei essa semana fala da estratégia de como a Shopee conseguiu entrar no mercado. E brigar de frente a frente com o Mercado Livre, desconstruir essa estratégia de um jeito que você em qualquer mercado consegue utilizar também. Então, se você ainda não é assinante, se você não faz parte das 304 mil pessoas, eu espero que você comece a ler esse conteúdo, porque é conteúdo riquíssimo. Mas falando em conteúdo rico, Felizola, hoje nós temos um cara aqui que pra gente ele significa muito, né? Tanto que está voltando no nosso programa, porque ele, toda vez que ele vem aqui, ele tem um repertório diferente. A vida dele não tem rotina igual a gente conhece, não. Pô, o cara tá 20 anos na empresa, tem aquela rotina. Não, bicho, a vida dele vai de mundos completamente diferentes, falando de pessoas, de tecnologia, de inovação, de novos negócios. Então, Felizola, eu não sei se temos hoje repertório para extrair, né? extrair essa mentalidade, cara, tudo que está dentro dessa mente brilhante do Daniel. Não, eu tô super empolgado, viu, Gus? Porque a marca que ele representa hoje é um orgulho nacional também. É mesmo. Né? E o Dani consegue ser expert em diversos mercados. Porque normalmente você fala, né? O executivo ele é generalista ou ele é especialista. O Daniel consegue ser generalista e especialista. E nós vamos tentar entender um pouco mais como é que foi essa É trajetória tipo dele uma de diversas IA. áreas. Exatamente, é um cara, é um unicórnio mesmo, um cara diferente. É um unicórnio. Então, Por acho que o nosso isso, desafio aqui vai ser grande de tentar extrair esses e insights por valiosos isso dessa as marca. pessoas ficam aqui me mandando e-mailzinho, quero participar. Mensagem dia no LinkedIn, deixe eu ser entrevistado, ou o CEO da minha empresa quer ser entrevistado. Não é querer, amigos, não é querer. Aqui nós temos curadoria. O Pedro Filizola, ele é exigente, ele não aceita qualquer convidado, tem que ser um convidado que sempre puxa a régua para cima. Então, sem mais delongas, já gastamos 3,34 segundos da nossa audiência aqui nos ouvindo. Nós temos hoje Daniel, que eu não sei o sobrenome, não sei falar o sobrenome dele, ele sempre fala para mim, mas eu não consigo, viu, Dani, falar seu sobrenome. Mas, Dani, você já se sinta em casa aqui, né? Você está sempre aqui perto da gente, graças a Deus a gente consegue ter uma relação próxima com você e aprender sempre com você, mas já te dando as boas-vindas para aquele ouvinte que não te conhece ainda, né, e não conhece, você que às vezes eu saio falando das pessoas, eu não falo quem é, o que é. Você é VP de novos negócios do Grupo Boticário. Só isso, galera. VP de novos negócios do Grupo Boticário. Então, Dani, conta um pouco da sua história aqui, já te dando as boas-vindas, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Gustavo, filha aqui, cara, super feliz de estar aqui com vocês outra vez. Meu sobrenome, nem eu sei falar direito, porque é em alemão, não fala alemão, mas é Daniel Knoffels. Na faculdade eu era Daniel Ruffles, que era mais fácil. E no Boticário, no Grupo Boticário, eu sou conhecido como DNK, que é como o pessoal me chama no mercado também, que acho que é mais fácil, porque nem eu sei explicar direito
a origem. Significa botão de madeira. Olha isso. Então, alguém que tinha fábricas de botões de madeira na minha família no passado, ou morava perto de uma árvore que tinha um botão ali, daquelas, né? A gente não sabe direito a origem aqui, mas muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uma honra essa recepção aí de vocês. Vamos ver se eu estou à altura mesmo, tudo que você falou. Ou espero que ninguém me ache charlatão aqui. Eu não sou charlatão, tá? Mas eu fiz um pouco de tudo, sim. Tive o privilégio de, ao longo da minha trajetória, da minha carreira, muito no próprio Boticário, passar por várias áreas. E me apresentando rapidamente aqui, eu trabalho no Boticário desde 2008, já fui diretor da operação do Boticário em Portugal. O Boticário tem lojas próprias em Portugal, tem loja e-commerce, venda direta, multicanal, vende para a Europa inteira. Eu cuidei dessa operação lá por 5 anos. Fui também diretor do Internacional. Mais tarde, eu voltei para o Brasil em 2013 e eu virei diretor de Eudora. Eudora era uma marca que é uma história bem legal, era uma marca pequenininha. O Boticário é uma empresa mega empreendedora, vai fazendo várias startups dentro do mundo corporativo, né? Uma empresa que tem capacidade de criar novos negócios dentro dos próprios negócios grandes, e Eudora foi um deles. E eu tive o privilégio de pegar a Eudora com 2 anos de idade, ainda pequenininha, e fazer uma aceleração junto com uma equipe muito legal. A gente ganhou mercado, virou uma empresa de bi, virou um unicórniozinho lá nesse período. Hoje a Eudora é muito relevante, né, no mercado de cosmética do Brasil, e foi muito um projeto de 5 anos, mais ou menos, onde o principal, ou um dos principais achievements ali que a gente teve foi fazer uma digitalização do modelo de venda direta. Foi a primeira digitalização da VD, da venda direta no Brasil, e isso fez muita diferença para o resultado da Eudora. Com isso, acabei migrando, fui trabalhar com tecnologia. Eu não sou de tecnologia, mas acabei aprendendo a fazer isso em Eudora por necessidade de negócio, e isso fez com que a gente quisesse exponencializar esse negócio para todo o Grupo Boticário, para todas as outras marcas, e levar a gente de business para trabalhar com tech, que eu acho que foi uma sacada incrível, inteligentíssima do Arthur e do Moderno. O Arthur era CEO na época, o Model atual CEO, e foi uma sacada inteligentíssima deles de fazer essa mistura de gente com know-how de tecnologia com gente com know-how de canal, de vendas, de marketing, de business. E eu trabalhei nesse projeto por mais 4, quase 5 anos, onde a gente saiu, aqui vou dar um spoilerzinho de número, já falei esse número, mas é legal, a gente tinha 200 pessoas em tecnologia, a gente saiu de 200 para 3.500 pessoas. Que isso. Internalizou plataforma, desenvolve tudo em Que casa. legal. A gente tem empresa também tech, né? a gente trouxe equipe de dados para cá, incorporou, comprou equipe de engenheiros e data analytics. Então, uma série de coisas super legais que fez com que a gente fizesse eu tenho super orgulho do projeto. Acho que o mercado percebe uma revolução no jeito de trabalhar com digital e varejo no Brasil e indústria. Claro, com um monte de problema, um monte de desafio que a gente pode falar aqui também, mas nesses 5 anos, nos últimos 2, eu ainda acumulei a área de RH, e o motivo de eu ter acumulado a área de tecnologia e RH como vice-presidente das 2 frentes foi porque boa parte da transformação digital, que todo mundo fala, precisa mudar modelos de trabalho, precisa mudar cultura, precisa mudar incentivo, modelo de remuneração, precisa mudar o jeito com que a gente faz com que as pessoas se relacionem. E isso são modelos que estão muito na gestão do RH, né? Uhum. E a gente oficializou isso nesses últimos 2 anos, transformou e mexeu na empresa inteira ao longo dos 5 anos, mas esses 2 anos coroaram isso. E uma vez feito isso, Ô, Dani, há um ano atrás... peraí, deixa eu ir, que esse ponto aí é legal que você está trazendo, assim, porque uma das coisas, eu participo de conselho de grandes empresas, e para mim a maior dificuldade que eu vejo são os silos. O negócio de minha área, sua área, isso aqui é o jurídico, o outro é não sei o quê, a área de compliance, a área comercial, a área de marketing, e cada um meio que tem o seu mundo à parte. Cada área disso aí é como se fosse uma empresa gigante, né, dentro dos grandes players. Como é que você reconstruiu isso dentro do grupo, assim? Porque é um grupo com muita gente, muitas áreas, e essa lógica dos silos muito independentes, ele é totalmente contra o que você
que você trabalhou o tempo inteiro, né? Que era a agilidade, né? Trazer essa lógica do digital para o DNA do negócio. Como é que você fez essa mudança organizacional numa empresa tão grande? Sabe que, primeiro, Falando eu acho que você eu liderei. como time, né? Mas. Exatamente, eu liderei boa parte disso, mas isso foi um time enorme, liderado pelo próprio CEO, pelo Modé, com muito Uhum. apoio do conselho. Mas estou falando isso não pela política, mas porque é importante. Eu já vou chegar nessa parte do apoio, como é importante que a alta gestão acredite nisso. Mas antes disso, eu vou falar o que mexe as pessoas, né? Assim como outras empresas, o Grupo Boticário, quando surgiu como o que é normal no mercado e funciona, que é uma holding com vários grupos de trabalho, várias unidades de negócio, cada uma com o seu P&L, com o seu DRE lá cuidando. Então tinha Boticário, Eudora, quem disse Berenice, Beauty Box, etc. Cada um cuidando do seu canal, da sua receita, da sua margem, da sua logística e, obviamente, serviços corporativos que trabalham por todo, como financeiro, RH, no modelo que era um pouco mais matricial, atuando para todos. Eram 5 grandes empresas, né? Exatamente. Era um grupo de empresas e tinha também uma empresa, as menores que estavam lá também tentando crescer e fazer novos negócios, que é o normal e funciona bem. E qual que é a teoria que está por trás disso? Se você deixa desse jeito por verticais, você dá uma autonomia, uma liberdade, uma tomada de decisão mais ágil. E com isso as coisas acontecem mais rápido. E, efetivamente, a tomada de decisão num modelo verticalizado assim, ela é mais rápida mesmo do que até a gente faz hoje. Já vou explicar o porquê. Por outro lado, o que a gente vivia? E a gente enxerga isso em vários outros lugares. Eu vejo muita gente que me pergunta. A tomada de decisão às vezes é rápida, mas a execução não é. E o diferencial competitivo das empresas acontece quando você chega no cliente. Quando você faz acontecer a tomada de decisão, não quando você toma a decisão. Então, o que acontecia que é clássico, né? É óbvio que a gente fazia muita coisa legal e o grupo tem sucesso há anos. Então, não era o tempo todo. Mas era muito comum a gente acontecer de tomar uma decisão rápida. Vamos fazer, vou dar um exemplo em Eudora lá no passado. Vamos fazer um aplicativo do revendedor, que na época era inovador, não existia. Né? Isso hoje em dia é meio óbvio, mas na época não existia. Vamos fazer o aplicativo do revendedor. Toma a decisão, coloca o dinheiro, começa o projeto e demora 6, 9, 12 meses para ter a primeira versão do tal do aplicativo. Por quê? Porque na hora que eu tomava a decisão lá como diretor de Eudora, eu não sabia o que estava no projeto da TI, na prioridade, eu não sabia qual era o problema de gargalo, eu não sabia qual era o processo que estava precisando ser ajustado antes disso. Então, efetivamente, eu tomava uma decisão rápida. Só que como eu não tinha noção do todo, por mais que a gente fosse verticalizado, eu podia ter o controle do todo, mas como tinha várias áreas que dependiam e interdependiam uma das outras, a gente começava a perceber quais eram os gargalos e as dificuldades de implementação depois da decisão tomada. E a gente tinha que retomar essa decisão várias vezes. Então, decisão rápida, execução nem sempre rápida. O que a gente fez em 2019 e 2020, sob a liderança do Modé? E também tem uma parte muito forte aí que você trouxe do conhecimento não se espalhar, né? Porque Exatamente. às vezes na empresa do lado, você tem muito... Você já passou por aquilo, já errou, mas aquela outra empresa que está ali, na outra sala, ninguém sabe, né, do que aconteceu. E é por isso que eu não falei da palavra silo, porque o silo não acontece necessariamente porque as pessoas querem brigar, ou que as pessoas querem ficar no seu. É porque não existe motivo para elas trocarem. Não existe incentivo para elas trocarem, porque está cada um cuidando de um. O incentivo é o contrário, está cada um cuidando do seu mesmo. E as pessoas estão fazendo o seu melhor para aquilo que elas foram encomendadas. E aí, por muito pela liderança do Modé e do próprio Arthur, a gente se inspirou muito no que a Microsoft fez no passado, na liderança do Satya, o que a Amazon já era também, a AWS, que a gente chamou de um só grupo. Isso foi lá em 19 e 20, que a gente falou o seguinte, e se a gente, ao invés de gente falar de fazer o aplicativo, naquela época era o aplicativo de Eudora, o aplicativo do Boticário, o aplicativo que a gente disse Berenice, e se a gente entendesse o que o nosso consumidor quer, o que a nossa revendedora quer? E uma das coisas que a gente viu é que a revendedora ela queria uma experiência única. Ela não queria ter vários aplicativos, até não cabe no celular dela o espaço para ter um monte de aplicativo. Ou, mesmo que caiba, ela não quer ter jeitos diferentes de navegar, ela quer ter uma lógica única. Então a gente falou, por que a gente está fazendo várias soluções para ela, se a gente pode colocar todas as marcas num só lugar para ela? Só que para fazer isso, a decisão não pode ser individual, verticalizada, ela tem que ser colegiada.
porque a gente tem que fazer uma estratégia em conjunto. E para tomar uma decisão em conjunto demora mais tempo. Uhum. Mas a gente costurou melhor, começou a fazer desse jeito, demora mais tempo porque a gente estuda mais, a gente entende melhor a necessidade, mas a gente entende todos os gargalos logo nessa discussão. Uma vez tomada a decisão que ela demora um pouco mais, mas a execução é muito mais rápida, porque a gente tem a clareza do que a gente vai enfrentar e por que a gente está resolvendo. E o valor Então, também para cliente, gargalo. né, Dani? O valor na ponta é muito maior, né? Porque Exatamente, o que você está trazendo é exatamente a lógica de foco no cliente, né? Porque muita gente fala assim, nossa empresa é focada no cliente, mas pelo lado de trás é todo desfocado no cliente, assim, cada um está focado na sua área e não no cliente. O que você está falando é, a gente mudou a empresa para olhar para cliente e gerar valor para cliente, né, na ponta. É isso. E sabe, tem uma coisa que você está falando, Gustavo, que é o seguinte: todo mundo que fala que foca no cliente, efetivamente acredita que foca no cliente, não é discurso. Isso. Porque você faz o produto, você faz pesquisa com o cliente, você faz o desenho de loja, o desenho de experiência, você pensa no cliente. O problema é que você pensa no cliente normalmente naquilo que você está predestinado, naquilo que te pediram para pensar. O que a gente decidiu? A gente decidiu pensar no cliente como grupo. Como o cliente navega no nosso mundo. Mais do que isso, como é que o cliente navega no mundo da cosmética? Uhum. E se precisar, e isso acontece, a gente entendeu, aí a gente entrou no conceito do ecossistema, que é uma palavra bem batida, mas que é, e se o cliente quiser comprar marcas que a gente não fabrica? Mas a gente tem beleza na web, porque esse cliente, ele pode querer outras marcas, então por que a gente não vai ter essa navegação com ele também, oferecer a solução completa que talvez ele encontre em marcas que a gente não fabrica? Então, quando você faz isso, você pensa no cliente, todo mundo pensa no cliente, mas você escolhe que o teu processo interno, o processo de decisão e o processo de criação de solução, ele vai refletir a expectativa do cliente e não você vai impor para o cliente aquilo que o teu processo pensar. E isso é uma mudança muito radical. Isso quebra silo, porque o silo não é criado necessariamente porque as pessoas querem cada um fazer o seu, é porque elas não estão conseguindo enxergar o todo. Então, essa foi a grande mudança, e isso, porque a gente pode ver, a gente está falando aqui de uma mudança completa de gestão, que daí impactou tecnologia, que daí impactou inovação. Não foi que a gente falou assim, vamos colocar inteligência artificial para tudo. E daí, o que acontece lá? Não, o cliente não quer inteligência artificial, ele quer a solução do problema. Se essa solução vier a partir da inteligência artificial, ótimo, tomara que seja uma coisa melhor do que ele tinha antes. Mas talvez seja simplesmente receber rápido o produto em casa, né? E a tecnologia também ajuda isso. Então, isso quebra silo e isso cria uma solução. Mas isso muda muito o modelo de gestão. É uma coisa que a gente já fez há vários anos, a gente hoje já está bem acostumado aqui, mas que eu vejo muitas empresas ainda buscando e que para essa época agora de transformação digital 2.0, né, do inteligência artificial generativa, isso é ainda mais necessário. Porque senão você imagina um robô procurando resposta em silos, né? Que ele vai entrar e vai ter a visão do todo, né? Ele vai trazer informação totalmente fragmentada. Sim. Ô, Dani, eu acabei te interrompendo no meio do caminho, mas chega onde você está hoje, porque eu acho que tem muita história para a gente falar do hoje também, né? Mas claro, não tem problema não. Então a gente fez essa evolução aqui que juntou tecnologia com RH, e eu dei aqui alguns exemplos do que a gente fez, depois a gente pode entrar mais. E aí a gente entendeu que a empresa já estava no nível de maturidade onde a gente já tinha feito o trabalho de casa de profundidade, que a gente já tinha revolucionado. Duas coisas aconteceram ali que a gente entendia que era claro. Primeiro, precisava de uma vice-presidência de tecnologia com alguém muito mais técnico do que eu. Já não era mais o caso de mudança cultural. Já era o caso agora de ter gente craque, que eu tinha muita gente na minha equipe e teve o Renato Pedigoni, que assumiu minha posição, que é um cara muito bom de tecnologia e também de gestão, e que já dá continuidade para isso num nível muito mais técnico e profundo do que eu. E do ponto de vista de gestão, a gente entendeu que a gente já tinha feito a maturidade e que o RH já podia evoluir também para outras coisas naturais de RH, e a gente separou as duas áreas. E nisso o Boticário, que é muito empreendedor, continua buscando novos negócios, novas oportunidades, seja através de criação, greenfield, né, do zero, seja através de aquisição. E uma das coisas que a gente fez há 2 anos atrás foi a aquisição de uma marca que chama Truss, uma marca de cabelos profissionais, né, que é produtos para cabelo
aplicado por profissionais, também tem para levar em casa, que nos coloca no mundo de beleza, do salão de beleza, que a gente antes não atuava, no mundo de serviços de cabeleireiros profissionais, e que nos abre uma oportunidade de relacionamento com o nosso cliente que vai além da casa dele, que era uma coisa dele na casa dele ou dela, que é uma coisa que a gente ainda não tinha. Então, nessa visão de jornada completa de cliente, a gente está onde ele quer comprar, no shopping, no catálogo, no e-commerce ou em outros lugares, na farmácia, mas a gente também está agora onde ela usa, onde ela aplica, naquele momento onde, inclusive, ela discute sobre qual que é a melhor solução para mim. Legal. Então, a gente deu um passo a mais no mundo da experiência, na convivência com o nosso cliente, agora no mundo de serviços. Isso eu cuido em novos negócios hoje em dia dentro do Grupo Boticário. Excelente. A gente teve vários aprendizados aqui, viu, Dani? Você falou um pouco de mudança de mentalidade, de foco no cliente, de trazer cada vez mais o business para conectar com tecnologia, para não ser só chipar feature, né? O que o Gustavo sempre costuma dizer, que não chega a lugar nenhum. Mas eu acho que o principal insight que eu tirei aqui, né, e eu vou levar isso para a minha vida, é a gente precisa tomar decisão, mas essa decisão precisa ser conectada com execução. Se não chegar na ponta, se não tiver algum movimento transformador, de nada adianta, né? A gente aprende que, enquanto liderança, principalmente, o nosso processo de tomada de decisão ele precisa ser mais rápido e a decisão cada vez mais assertiva. Mas tomar decisão por si só não é o valor, né? Vou falar uma filosofia de bar aqui, Pedro. Eu não sou acadêmico, mas o Gustavo, que é mais acadêmico e pode depois procurar ou dizer se é verdade. Mas lá atrás, há 100 e poucos anos atrás, a grande revolução, que foi a Revolução Industrial, fez todo mundo sentir que tinha capacidade de produção, né? O mundo melhorou muito a capacidade de entrega, porque antes era artesanal. E no artesanal era muito difícil, você precisava ter uma qualidade de fabricação, que você precisava passar de pai para filho, conhecimento e tal, e que a Revolução Industrial transformou isso em investimento em máquina, né? Você facilitou a execução e a produção. E aí, o que o mundo foi atrás? O mundo foi atrás de conhecimento específico. Então, nos últimos 80, 100 anos, e aí há 20 anos atrás, né, quando eu comecei a trabalhar, qual que era a grande diferencial competitiva das empresas? Ter acesso a uma informação que ninguém tinha. Já que todo mundo executava, se eu soubesse qual que era a próxima moda, qual que era a próxima tendência, se eu soubesse o que estava rolando nos Estados Unidos, não tinha internet, né, 20, 30 anos atrás, se eu soubesse o que estava rolando nos Estados Unidos e trouxesse para o Brasil antes, se eu soubesse qual que era a próxima tendência, então, ter acesso à informação, tanto que o pessoal falava, informação é poder e tal, e claro que continua sendo, mas existia uma coisa de você contratava até consultorias, que eu adoro, a gente contrata muito, você contratava para ter acesso à informação. Mas aí veio o mundo do Google, o mundo da informação, o mundo onde todo mundo hoje tem acesso à informação. Então, as pessoas antes precisavam ter acesso à informação para ter ideia e depois a execução era fácil, relativamente fácil. Só que nos últimos tempos, o que acontece? Veio o efeito contrário. Todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo tem acesso às ideias. Você não precisa mais contratar grandes milhões de dólares para conseguir ter acesso ao que está acontecendo. Perfeito. Só que transformar esse conhecimento, esse acesso a essa informação em execução, inverteu. Virou um novo gargalo. Porque todo mundo tem... né, eu sempre brinco, todo mundo vai num bar e vai ficar discutindo qual que é o próximo aplicativo, qual que é o próximo Uber. Todo mundo tem uma grande ideia. Né? Todo mundo fala assim, tive essa ideia, e todo mundo às vezes fala, já várias vezes eu vi a pessoa falando assim, nossa, se eu tivesse ido para frente com a minha ideia, eu estava rico. O difícil é ir para frente com a ideia. E ir para frente com a ideia volta para o tema da execução. Então a gente agora entendeu, o mundo está entendendo que voltamos a ter o gargalo da execução, só que não é mais fordista. E aí o processo de execução, o processo de transformação de ideia em execução, de conversar, colocar as pessoas conversando, etc., que é o grande desafio das empresas. E claro, aí a tecnologia ajuda, aí modelos de gestão ajudam, mas é isso, a gente voltou a ter a necessidade de ter uma capacidade de execução, porque ideias tem muitas. Perfeito. E a execução fica no jogo hoje no mercado cada vez mais volátil e competitivo, né? É isso mesmo que a gente está vendo. Deixa eu pegar de primeiro aqui, Gus, que eu acho que essa pergunta aqui vai ser legal, porque, Dani, assim, tem muita gente acha que, né, criatividade, inovação, transformação digital e agora até inteligência artificial é nomear uma área com foco em criatividade e chamar aquilo ali de revolução. E você está aí nessa cadeira há muito tempo, de novos negócios, de inovação, você sabe que não é bem isso. Então, o que eu queria saber mesmo, né, na prática?
O que para você é inovação num grupo do tamanho do Boticário, hoje em dia? Como que funciona isso aí dentro para você? E aí, acho que o grande pulo do gato é como que você consegue conectar a parte de experimentação com execução, de ter essas novas ideias e também já pegando carona no que a gente falou aqui, de colocar isso em prática. Olha, tem uma coisa que a gente acredita muito e que eu fui um dos porta-vozes fortes do Boticário aqui nos últimos tempos, mas que acho que é uma crença do grupo, que a inovação, nas minhas palavras aqui, não é do Boticário, mas representa um pouco da nossa crença, a inovação não vai vir de um professor Pardal. A galera mais novinha aqui não vai saber do que eu estou falando, procurei no Google. O professor Pardal era o inventor da personagem do Walt Disney, que inventava coisas que não faziam sentido, mas que eram muito divertidas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não vai ter um momento eureka onde eu fale, nossa, descobri uma coisa que ninguém sabe. Claro que existe a ciência profunda, pesquisa e desenvolvimento, busca moléculas, não quero tirar o valor disso, ao contrário, mas isso acontece em ondas de longo prazo, de 15, 20 anos de estudo, às vezes mais, muito dinheiro colocado, e que tem que continuar acontecendo. Mas as grandes inovações corriqueiras do nosso dia a dia, que mexem todo dia na nossa vida e vão evoluindo, elas são evolutivas, essa é a palavra. Elas acontecem aos pouquinhos, de forma incremental, e quando você junta tudo aquilo, você vê uma coisa incrível acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui do grupo onde a gente viveu isso. Hoje o Grupo Boticário entrega, o número eu posso estar um pouco corrigido aqui, mas é por aí, mais de 70% das nossas entregas das compras online é no mesmo dia. E muitas delas em menos de 2 horas. Por que isso acontece? Daí você fala assim, nossa, isso é muito inovador. Se for pensar, em termos de inovação, não é tipo novidade, não é uma novidade, mas quem consegue entregar na nossa escala, né, nessa velocidade, no tamanho, é muito rápido, é muita gente. Mas o que aconteceu? Por vários anos a gente foi abrindo loja. Loja. Então a gente tem uma capacidade de distribuição muito grande no Brasil. Depois são mais de 4 mil hoje, Dan? Hoje são perto de 4 mil lojas. Uhum. Depois a gente abriu e-commerce. Em algum momento, que há alguns anos atrás, a gente conectou o e-commerce com as lojas. Em algum momento a gente comprou uma empresa que faz gestão de distribuição de parceiros logísticos, que pega qual que é o parceiro mais próximo disponível. Quando você conecta uma coisa com a outra, você tem uma loja próxima de qualquer cliente, mas ela tem que estar conectada. Então essa evolução incremental é o que garante a entrega muito rápida, com muita qualidade, porque a gente consegue enxergar o estoque, consegue ver quais são as lojas que têm qualidade de entrega para ter uma boa separação, para não falhar para o cliente. A gente consegue garantir que tem um parceiro logístico adequado, com o preço adequado para levar para aquele lugar, porque a gente tem isso aqui também. Então, aqui eu estou falando de uma coisa que ela vai incremental e que quando você junta tudo, ela é revolucionária. Mas cada uma das partes, ela se for feita sozinha, ela funciona. Mas o legal disso é essa química, né, onde tudo mistura e faz essa composição acontecer. Mas tem um processo do tipo, eu tenho que ter uma experimentação, uma hipótese, depois eu experimento, depois eu coloco em prática. Como que é realmente o modus operandi disso? Só para nossa audiência aqui que pode estar curiosa. É super legal essa pergunta, porque na verdade ela sempre aparece. E a minha resposta aqui tem vários processos que fazem isso. Então, a boa parte das pessoas que trabalha com isso, ou que busca isso, tenta ver de uma forma um pouco mais polarizada, um pouco mais preta e branca, e na nossa visão isso aqui está nos tons de cinza. Então, o que é o preto e branco? Ou você vai para Waterfall e você faz um projetão de longo prazo, ou você vai para Squad, vai fazer Lean, e vai fazer, né, todo ágil e etc. No nosso caso, a gente trabalha com todas as ferramentas. Então, para pegar o exemplo que eu falei, né, você não abre uma loja com Squad, você não abre um CD num projeto de agilidade, porque você tem que ter bombeiro, segurança, construção, tijolo e etc. Mas você pode testar o parceiro logístico e essa gestão rápida a partir de um projeto feito semanal, um squad, num ágil, que você vai testar a feature, você vê se o cliente gosta, não usa. Então, o processo de inovação, ele acontece descentralizado, ele não é uma área de inovação. Cada área tem as suas equipes,
as suas equipes sabem quais são os problemas que têm que ser resolvidos e esses problemas são resolvidos através da inovação, através das soluções que viram inovação. Essas soluções podem ser soluções que vão ser testadas rápido, porque e aí quando a gente decide testar rápido, quando tem pouco risco para o cliente, porque se eu errar não vai fazer mal. Eu não posso testar rápido um produto na pele de uma pessoa, Isso. porque se fizer mal faz muito mal. Então, testar um produto novo demora 3 anos, porque você não vai colocar em risco a saúde da pessoa. Agora, testar uma entrega pode ser em uma semana, porque no máximo você vai falhar na entrega. E você vai poder corrigir rápido. Então as áreas decidem qual que é a solução, elas avaliam o risco para a pessoa, risco para o cliente, risco para a gente, avaliam também a capacidade de mudança disso. Se eu fizer uma coisa, ela tem retorno ou ela não tem retorno, né? Então, se eu construo um CD, voltar atrás é muito caro. Mas se eu construo uma aplicação e faço um piloto, eu posso mudar esse código rapidamente. Então, você avalia risco e avalia risco financeiro, mas também o risco de mudança. E a partir daí, essa descentralização vai fazendo várias inovações acontecerem rápidas e um pouco mais lentas, dependendo dessas qualificações. E, obviamente, tem a gente arquitetando para que essas coisas vão se conectando a partir dos viés de negócio. Então, o melhor jeito de responder isso o nosso modelo de trabalho acontece com revisões semestrais de metas, e não são metas que levam para remuneração, mas de objetivos que a gente quer atingir. E esses objetivos são divididos em iniciativas que são testadas. Essas iniciativas podem ser rápidas ou podem ser lentas e são descentralizadas. Não sei se eu respondi direito, porque é difícil de enxergar quando você está fora, mas eu posso aprofundar se for o caso. Muito legal. Ô, Dani, assim, eu achei espetacular. Para mim fica claro uma coisa, né? Vocês e é dificílimo fazer isso, tá? Vocês estão usando todo o poder de um ecossistema, né? É difícil montar, todo mundo fala de ecossistema, mas é difícil de verdade você montar um ecossistema. Assim, as big techs têm, né? Esses caras conseguiram montar. Mas você pegar a empresa nacional mesmo que conseguiu criar ecossistema à sua volta, são pouquíssimas. E vocês têm uma capacidade de entender dados nesse ecossistema que, para mim, é um grande diferencial, né? Você pega vários outros competidores que distribuem através do supermercado ou da farmácia. Cara, o cara não tem acesso a dado nenhum. A gente fala com um cliente aqui, às vezes, o cara fala assim, pô, mas não tem dado, eu nem sei quem é, eu vendo para o meu supermercado, e aí ele sabe quem é o cliente dele, eu não sei buscar esse cara, né? Então, vocês têm essa vantagem, né, de ter criado algo em que cada ponta ali, quando eu vou na loja do Alphaville aqui do Boticário, eu estou fazendo parte de alguma maneira do ecossistema que depois vai me entender em outros lugares e vai ter dado que pouca gente tem, né? Agora, eu queria entender, assim, e aí você pode depois até falar sobre isso, mas eu vou conectar numa pergunta sobre M&A que você trouxe. Porque M&A é outra coisa dificílima de ser feita também, e principalmente em grandes empresas, né? E grandes M&As são super complexos. Outro dia eu vi um dado, assim, acho que 80% está errado. E pequenos M&As são muito mais difíceis também, porque às vezes você pega uma startupzinha, pô, os meninos estão rampando, 20 pessoas, tem aquela agilidade, não sei o que e tal, traz para dentro e fala, pô, agora, bicho, o compliance é assim, esse servidor da Amazon que você usa aí não pode usar mais, porque agora aqui dentro é coisa, né? Tem uma área de segurança que você tem que responder na hora de subir um software, o dado de cliente, não sei o que. Lógico, é toda a parte de segurança que a empresa grande tem que trazer. Como que vocês têm trazido negócios menores para dentro de casa e não matado esses negócios? O que é o que vocês aprenderam? E eu entendo que esse a gente já conversou sobre isso também, que esse é um aprendizado. Tem coisas que, putz, isso aqui não deu tão certo e tal, né? Você nem precisa entrar nos detalhes, mas eu queria saber o aprendizado macro, assim, para quem está numa empresa grande, pô, a gente tem medo de comprar uma startup porque esse cara aqui dentro vai morrer, né? Como é que vocês fazem para essa empresa não morrer aí dentro? Sabe que a gente fez muitos M&As nos últimos 5 anos, de tamanhos grandes e menores, e também da busca de novos negócios, da busca só de skills também, que é importante. Só de profissionais né? e competências, exatamente. Então, eu vou começar
pelas vacas sagradas aqui. Uhum. Tem uma coisa que acontece em qualquer M&A, nas grandes empresas, que a gente aprendeu, que as pessoas polarizam entre duas alternativas. Ou tudo lá é melhor e a gente tem que preservar tudo porque eles são uma startup, eles são ágeis, eles são rápidos, eles são inovadores, eles pensam diferente, a gente precisa oxigenar. Tem aquela coisa romântica sobre a startup de que lá é tudo melhor. Uhum. Ou o contrário, de que tudo aqui é melhor. A gente é grande, a gente sabe o que faz, eles são meninos, eles fazem tudo diferente, tudo errado, a gente tem que acabar com os riscos imediatamente e a gente só está comprando isso porque eles estão fazendo barulho. Então, essas polarizações, e elas acontecem muito forte, elas prejudicam muito a diligência e a integração. O Fernando Modé fala uma coisa muito legal, que o sonho de toda startup é virar uma empresa grande, e o sonho de toda empresa grande é virar uma startup. Então, na prática, não tem que fazer uma escolha. Na prática, a primeira coisa, o primeiro aprendizado é olhar direito e entender o que tem ali que a gente tem que preservar e o que tem ali que a gente tem que incorporar. Então, vou dar um exemplo. Risco. Não dá para uma empresa grande, nem a pequena, mas as pequenas naturalmente correm mais risco porque tem menos a perder. Mas uma empresa com a nossa responsabilidade, assim, você compra uma coisa do Grupo Boticário, você não vai imaginar que ela pode ter qualquer coisa errada, risco ou coisa. Então, a gente não vai sujar o nosso nome, a gente não vai colocar. Então, não dá para uma empresa grande aceitar risco de segurança da informação. Não pode. Não, você confia na gente. Isso é o nosso maior ativo, é a tua confiança na gente. Então, a partir do momento que você faz uma aquisição de uma startup que ela apresenta algum tipo de risco, você tem que mitigar esse risco o mais rápido possível, sim. E tem que colocar isso na avaliação, até se você quer entrar nesse tipo de negócio, tem que fazer uma boa diligência sobre aquilo. Então, não dá para você falar assim, não, é uma startup, deixa lá correr um riscozinho. Não, você está falando de um negócio que você tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade de marca. Então, nesse caso, não deveria ter negociação, lá é mais rápido. Não é, fazer errado não é fazer mais rápido. Né? Então, não dá para romantizar o errado. Perfeito. Assim, segurança da informação, por exemplo, você não coloca como uma coisa a ser desviada. E a gente vê no mercado quanta coisa acontece quando você negligencia isso. Isso. Por outro lado, você pode falar assim, putz, mas eles desenvolveram, a gente viveu esse negócio no sentido positivo, a gente comprou, por exemplo, a Beleza na Web, eles tinham um código muito bom. A gente comprou a Beleza na Web como um e-commerce, e um código, do ponto de vista de desenho, de estruturação, de arquitetura de código, ele era limpo, ele era bem feito, ele não tinha tanto legado, ele já estava em nuvem. Então, a gente aproveitou muito desse código para fazer outras coisas, como a nossa plataforma não só para e-commerce, para fazer aplicativo, para fazer a integração com loja. Então, ali tinha uma riqueza que a gente viu, isso aqui dá para espalhar como a nossa base técnica da nossa plataforma e não simplesmente virar um e-commerce. Isso a gente tem que preservar e tem que aprender, porque se a gente deixar, a gente vai começar a colocar um monte de sujeira nesse negócio, vai colocar o nosso legado para dentro. Então, a integração que a gente fez com ferramentas do legado, ela foi muito cuidadosa. E demorou mais do que a gente talvez esperasse ou gostaria, mas tudo bem, porque a gente estava preservando um ativo muito bom. E hoje ele é predominante. A mesma coisa vale, por exemplo... E para fazer isso, você tem que ter humildade e colocar o ego de lado, né? Porque imagina quem está dentro da empresa chegar pro board da companhia e falar, pois é, aquela empresa lá de 20 meninos tem um negócio melhor do que o que a gente fez aqui, né? Assim, você tem que tirar um pouco desse lado, né? Ser muito racional, né? Poxa, esses caras fizeram um negócio legal, né? Vamos trazer para cá. Que o que verdade, vocês fizeram. Mas sabe o que acontece? E você tem que tirar mesmo o ego, mas quando você para pensar, as empresas que têm muito sucesso e que têm esses legados ou têm esses problemas, não é por... Isso muitas vezes é fruto do sucesso, não é fruto do erro. Então, uma empresa que tem um legado muito grande, bancos, para pegar bancos enormes no Brasil que fazem um trabalho super legal. E daí vem vários bancos digitais que desafiam. Mas olha o trabalho que esses bancos fizeram nos últimos 50, 80, 100 anos. Olha a estabilidade que eles nos trouxeram. Olha a confiança no mercado como o Brasil. Com tanta volatilidade, a gente tem um dos melhores sistemas bancários do mundo. Então, dá para condenar o legado desses bancos? Não.
eles estão nesse legado porque é fruto de um sucesso, de robustez de um país com uma taxa alta de fraudes, uma taxa alta de ataques, que eles nos deram uma garantia de estabilidade que talvez tenha mantido a economia do país funcionando. Então, não tem culpa nesse caso. Só que agora tem novas alternativas para mexer. Então, quando você tira, não é só tirar o ego, mas você tira a culpabilidade, busca a razão, Uhum. a conversa fica muito mais fácil. E a mesma coisa vale quando você vai falar, por exemplo, sobre personalidades, né? Tem a questão do romantismo também sobre a personalidade dos acionistas, né? Dos fundadores das startups, sobre a personalidade das pessoas que vêm junto. É muito legal e tem muito oxigênio novo. Por outro lado, tem menos experiência normalmente do que as grandes empresas. Então, a gente teve um caso de sucesso muito grande com uma empresa que chama Equilibrium, que a gente comprou, chamava Equilibrium, a gente desmontou o nome porque a gente internalizou, que é essa empresa que eu estou falando da plataforma logística que a gente internalizou. Legal. A gente trouxe 2 fundadores para cá e uma equipe que veio com eles, de umas 40 pessoas, que eles, super empreendedores. O Fábio, por exemplo, que trabalhou na minha equipe, é um cara maravilhoso, e que ele é brilhante. Eles acabaram há pouco tempo de fazer o earnout deles aqui do GB, e que não teve nenhum conflito de trazer um cara que era um startupeiro para dentro de casa. Por quê? Porque ele tinha uma sede, e ele sempre falava isso. Ele falava, eu quero vender porque ele fez uma coisa super legal, ele queria, obviamente, monetizar e escalar, mas ele falou, meu sonho é aprender como é que faz a gestão de uma empresa grande. Olha isso, que legal. Eu sei gerir uma empresa pequena. Então, ele passou os 3, 4 anos que ele passou com a gente aqui, com um bloquinho de notas, Legal. ávido para fazer as coisas. Ele estava louco para aprender, ele não estava louco só para vender ou para mostrar que ele era bom. E ele é muito bom. Então, aí tem interesse de valores. Então, boa parte da aquisição é você entender que você está fazendo aquisição de empresas com pessoas e cultura e também estão buscando coisas similares ao que a tua empresa tem. E eu sei que isso parece muito helicóptero, mas faz muita diferença esse alinhamento cultural e de interesses aqui também. Não, genial. O que você está falando, assim, para nossa audiência, pessoal, isso aqui é valioso, é o gabarito. Tanto para a startup que quer vender para a grande empresa, quanto para a empresa que quer trabalhar com a startup para ser mais ágil. Eu acho que você trouxe aqui, Dani, insights super valiosos. Mas eu queria puxar um outro lado, porque eu vou acrescentar um tempero um pouquinho mais picante aqui no nosso papo. O mercado está cada vez mais volátil e dinâmico, né? A gente sabe que está muito competitivo. Eu vim do mercado de saúde e isso chegou nos médicos. O Gustavo, que é de família de médicos, sabe. E eu também sou de família, né? Meus pais são, e assim, está cada vez mais voraz, isso aí. Você falou de banco, a mesma coisa. E assim, vendo de fora, o mercado de beleza, eu acredito que existam várias opções, né? Cada dia tem um produto novo, e agora ainda tem a competição com as grandes celebridades que estão lançando as suas marcas próprias de cosmético, né? Faz uma dancinha lá no TikTok, o negócio bomba, começa a vender loucamente. Como que você tem visto isso, Dani? E assim, principalmente, né? O que vocês têm feito como ação de fidelidade para garantir a recorrência, garantir que a pessoa cada vez mais tenha aquela conexão com a marca e possa comprar mais vezes, esticar o LTV? Conta pra gente um pouco sobre isso. Tem uma coisa que a gente persegue muito, e outra vez eu cito o Modé, porque eu acho que o Modé, que é o CEO hoje do Boticário, é um grande visionário, juntando com a capacidade do Arthur, que é um antigo CEO, que está no nosso conselho aqui também, junto com o Miguel, que é o fundador, é muito complementar, que ele referencia sempre o Jeff Bezos aqui e fala, nós perseguimos o cliente, nós não perseguimos a inovação ou a tecnologia, e ele volta para aquela frase já célebre do Jeff Bezos, que ele fala que tudo muda, mas tem algumas coisas que não mudam na cabeça do cliente, né? Que era querer um produto com qualidade, ao melhor preço possível, o mais rápido possível. O mais rápido possível, isso aí. Então, adoro isso aí. e é tão óbvio. Então, o que acontece? Pode ser que nesse momento o cliente vai querer que ele entenda que qualidade é alguém referendando esse produto. Mas provavelmente no futuro ele vai entender que qualidade vai ser um componente da química do produto ou uma forma de uso de embalagem diferente. A percepção do que é qualidade pode mudar. A percepção do que é o melhor preço possível pode mudar. Então, hoje está na moda influencer, mas daqui a pouco vai estar na moda outra coisa. Se a gente conseguir ter a clareza de que a gente está perseguindo isso e não os influencers, está perseguindo
qualidade e tradução de qualidade para cada contexto, tradução de preço correto para cada contexto e tradução de velocidade para cada contexto. Vou dar o exemplo de velocidade. Nem sempre entregar o mais rápido possível ele quer o mais rápido possível, mas com qualidade. Se eu entregar o mais rápido possível sem qualidade, mas é um produto manipulado. Se ele não estabilizar, ele pode não ter qualidade. Então, essa equação é o que a gente persegue. E eu acho que esse é um jeito da gente se manter nesse mercado que vai estar sempre em transformação. Tem uma anedota que é legal, que uma vez eu assisti numa palestra, eu não vou saber referenciar quem, mas essa pessoa trouxe que lá nos anos 20 e 30, os periódicos, né, os jornais, que eram chamados de periódicos, né, na Espanha, Portugal, até onde eles falam, eles eram periódicos, eles saíam uma vez por semana, eles não saíam todo dia. E aí teve um jornal que começou a lançar 2, 3 vezes por semana, até que virou todo dia, e começou a ter uma revolução, do tipo, as pessoas reclamando, é muita informação, é excesso, não precisa, não tem tanta notícia, é overwhelming. E a gente vê essa mesma coisa acontecendo hoje com outras mídias, né? Depois veio rádio, televisão, depois internet, não sei o que mais, e sempre parece que não vai dar conta. Ou seja, essa sensação de que o mundo muda muito o tempo todo não é de hoje, ela tem a existência humana. Ela faz parte do ser humano, só que o que muda é a referência que você tem. E vai ser sempre uma base sobre uma referência anterior. Então, se o mundo muda sempre, se isso é uma lógica de 3.000 anos da existência da humanidade, como a gente conhece ela hoje como sociedade, então as empresas têm que fixar naquilo que não vai mudar, que são as necessidades. E a gente acredita muito nisso. Então, parece meio simplista demais, mas realmente é o que nos faz diferença na tomada de decisão. Muito bom, Dani. Para a gente fechar aqui esse papo, já está acabando o tempo. Nós vamos ter que gravar vários, fazer uma série aqui de gravações. Mas há algumas semanas, ou algum tempo atrás, eu fui convidado para falar sobre inteligência artificial e futuro para o Grupo Boticário. Um grupo super seleto lá de pessoas, de executivos, acionistas e tal, que estavam lá. E eu fui agora convocado de novo para voltar para falar com mais profundidade na universidade, na academia lá do Boticário, interna. E eu falei, gente, estou quase pedindo para não ir. Porque o nível que o Boticário está, que o Grupo Boticário está em inteligência artificial, eu ando, além das empresas que eu estou no conselho, eu dou palestra em muita empresa. Eu nunca vi aqui no Brasil o nível, né, de uso de inteligência artificial. E aí, Dani, eu queria, para a gente fechar, e é lógico, o que você puder falar, né, que você trouxesse um pouquinho de como que vocês pensam a inteligência artificial e como é que vocês têm usado. Por quê? Uma das coisas que tem sido falado muito é que é hype, é legal, mas na hora de usar mesmo não dá para usar, tem pouca coisa, tem poucas empresas que estão usando de verdade. E assim, eu tive lá por 5 anos na CIA, a CIA estava usando de verdade e fez uma revolução. As ações da bolsa aí da CIA mostram como a CIA conseguiu se reinventar utilizando a inteligência artificial, mas muito para o lado interno. E aí eu queria entender qual que é a mentalidade, como é que vocês têm olhado para a inteligência artificial. E eu sei que lá dentro esse negócio está se disseminando muito forte. E o que é que você acha que é o que precisa ser feito para dar certo? Porque tem tanta gente se frustrando com o IA que às vezes tá usando no lugar errado ou tá olhando de um jeito, né, que pode não ser o jeito certo. Como é que o grupo Boticário tem olhado para a inteligência artificial? O que vocês têm feito de legal? Tá bom, eu vou começar só pelo fim e depois eu vou te dar os exemplos que você está perguntando. Mas acho que uma coisa importante a gente nunca no grupo, nos últimos 5, 6 anos, e a gente continua acreditando nisso, o Renato pode depois também falar com vocês, que é legal, a gente nunca escolheu se apaixonar por uma tecnologia da moda. Então, a gente escolhe, e quero reforçar o que eu falei antes, resolver problema. E se o melhor jeito de resolver problema for com a tecnologia mais antiga, porque está mais acessível, porque mais gente vai usar, vai ser com a antiga. Mas se a nova for melhor e resolver de um jeito que seja mais conveniente, a gente vai usar a nova. A gente vai usar como um toolkit, não como fim.
Então, para a gente, e talvez por isso você perceba que está tão avançado, porque a gente não escolheu ir para o hype, a gente escolheu resolver tecnologia. Então, para a gente, inteligência artificial, eu vou dividir aqui entre a generativa e a tradicional, digamos assim, a generativa é nova, relativamente nova, mas a tradicional a gente já usa há muito tempo. E uma das aquisições que a gente fez, que eu estava comentando, foi uma empresa de engenheiros e cientistas de dados, que foi um acqui-hire, onde a gente trouxe 400 pessoas para cá, em 2021, se eu não me engano, ou 2, chamava de AVB, para a gente ter esse skill aqui dentro. E desde então a gente começou a fazer muita coisa. Primeiro organizar as informações, né, tem uma parte toda de processo e etc. Mas desde então, o que a gente tem hoje? A gente tem muitos exemplos de uso de inteligência artificial, depois eu falo da generativa. Então, vou dar o exemplo da complexidade do Boticário. A gente tem hoje 4.000 lojas, milhões de revendedoras, a gente tem canal de e-commerce, venda direta, catálogo, farmácia, perfumarias, salões. A gente tem mais de 3, 4 mil SKUs ativos sendo vendidos em todos os lugares e mais vários sendo desenvolvidos. Então tem uma complexidade enorme. Como é que eu coloco o produto certo no lugar certo sem faltar? E sem sobrar? Sem estragar? Sem jogar dinheiro fora? Sem jogar matéria-prima fora? Então, essa complexidade de toda semana entregar produto nessa dispersão toda é muito grande. E não tem um ser humano que consegue sozinho, ou um grupo de seres humanos, só com Excel ou com sistemas tradicionais, ficar calculando isso. A gente vai errar muito. Então, a gente criou um sistema que chama MAR, que não tem nada de criativo no nome, que chama Modelo de Abastecimento de Rede, MAR. E a gente faz questão de dar nomes simples, assim, para não ficar com aquela coisa super fancy. Esse modelo, ele tem 16 mil modelos de inteligência artificial dentro dele. Então, são 16 mil modelos rodando em paralelo, criando hipóteses de acordo com o histórico de vendas, de acordo com semelhança de produtos, pega a previsão do tempo, pega fluxo de loja, pega fluxo de carro, pega a segurança da região, se teve ou não teve assalto recente, porque muda, pega um monte de coisas aqui, desde coisas mais concretas até coisas mais estatísticas, e ele calcula, hoje o franqueado, quando ele vai fazer um pedido para a gente, ele abre lá o portal dele, e ele tem a sugestão para os seus 2, 3 mil produtos ali, automático, ele pode dizer só, ok, eu quero ou não quero. É óbvio que ele pode chegar lá e mudar, falar, eu acredito mais nisso. Mas só o fato da gente ter feito essa automação, primeiro economiza muito tempo, mas a gente acerta muito mais. Porque no começo ele começa errando, tá? Isso é bem importante. Quando começou, ele errava mais do que o modelo original feito por humanos com humanos trabalhando. E aí, também vocês rodavam lado a lado? A gente fez por vários anos teste AB, vai comparando um com o outro. Que massa. E só vai escalando a partir do momento em que a gente tem um certo nível de segurança. E só chega no nível que a gente substitui de verdade quando a gente já percebe que tem confiança, não só assertividade. Porque às vezes tem assertividade, mas não tem confiança. E daí as pessoas não usam. Aí é pior ainda, porque daí é a profecia que se cumpre, né? De que vai dar errado. E a pessoa fica mexendo lá. Então, primeiro precisa testar, provar, depois precisa escalar e funcionar, e depois precisa garantir confiança. Daí a gente substitui. Ô, Dani, só para pouquinha coisa de profundidade aí, vocês testavam já direto com alguns franqueados? Por exemplo, vocês escolhiam um pool de franqueados e falaram, nós vamos testar essa ferramenta. Com a gente mesmo. Primeiro a gente tem lojas próprias, né? Então a gente testa primeiro com a gente mesmo. Nunca vai para franqueado sem que a gente teste na nossa própria pele. Tem que ser com a gente. Testado com a gente escolhe um grupo de franqueados que tem ou problemas complexos ou que tem processos bem feitos, depende do critério, para que a gente possa testar. Aí depois a gente faz esse piloto por meses. Por isso que eu falei, aqui não é rápido, como a gente falou. Isso. Não dá para testar rápido e errar rápido aqui, porque se a gente errar, a gente erra muito. Isso. Então a gente vai escalando. Então isso foi ao longo de alguns meses e até anos. E a gente diminuiu 40% a ruptura, por exemplo. Nossa. É um nível de diminuição de ruptura muito grande, né? Então vende mais e produz menos o produto errado, por exemplo, né? Então é uma equação boa, até no impacto ambiental, por exemplo. Mas né? Então, isso impacta a produção também. Impacta a produção, impacta a encomenda de produto. No modelo, ele fala qual que vai ser a previsão de demanda, ele fala produz menos isso e produz mais aquilo. Produz menos isso e mexe na encomenda lá da China, né? Da matéria-prima. Matéria-prima. A cadeia toda integrada.
Então, um segundo exemplo em cima disso, depois eu dou o exemplo de inteligência artificial generativa, foi o que a gente fez e usa até hoje para modelo de abertura de lojas. A gente chama de footprint. A gente já tem 4.000 lojas, quase 4.000 lojas. O nosso nível de informação que a gente tem sobre como funciona cada uma dessas vizinhanças, desses bairros, dessas regiões, é muito grande. E se a gente puder colocar todas essas informações nossas, somadas às informações públicas, IBGE, né, Detran, estacionamento, não sei o que mais, todas as coisas que fazem as lojas venderem mais ou menos. E a gente consegue, com isso, dizer para o franqueado, abra mais uma loja na rua Y, mesmo que fique a 2 quadras de onde você está, porque ela vai vender mais. Ou não, fecha essa loja e abra aquela, ou mantenha a loja que está. Então, hoje... Ou na hora de uma demanda de um franqueado, pelo CEP, você fala, não, essa loja aí não vai dar certo. Exatamente. Tem probabilidade de não dar certo. A gente já tinha esse trabalho feito por consultores, esses consultores continuam, a gente não está substituindo, porque essas pessoas precisam ir lá ver se tem espaço físico bom, se tem uma série de coisas que justificam, mas aquele achismo do tipo, não, a minha experiência mostra que aqui tem um banheiro público na frente, para falar qualquer coisa. Não, isso está cadastrado, a gente sabe estatisticamente quanto isso faz diferença, isso vai sempre, é uma coisa importante, esse modelo é um modelo sempre em evolução, porque as condições vão mudando, então não é que ele faz e fica pronto. Então, tudo isso é inteligência artificial. Agora, nada disso era generativa, né? Porque generativa, ela conversa com você, ela sugere, ela não é só um algoritmo, ela vai além do algoritmo, né? Ou ela tem a linguagem mais humanizada, né? Que ela, às vezes tem outra função. Então, eu trago isso porque, assim, para fazer a generativa funcionar, que é o que está na moda, você tem que ter o know-how de inteligência artificial tradicional. Porque você tem que ter os dados corretos, tem que ter os algoritmos corretos. Se você não tiver a boa base de informação, ela vai gerar um modelo errado, ela vai gerar uma resposta errada. Né? Aquelas respostas que a gente não entende de onde vieram, elas acontecem porque as informações estão mal estruturadas. Então, para fechar aqui, um exemplo que já não foi na minha gestão, mas que é super legal, de inteligência artificial generativa, a aprovação de reviews no nosso site, porque a gente deixa falar bem, falar mal, não tem nenhum problema, a gente não faz filtro por elogios, porque a gente entende que a transparência é o que garante a confiança do produto, né, do cliente na compra do produto, mas a gente não deixa também ter abuso de palavras, de expressões, politização ou coisas do tipo. Então, obviamente, tem uma equipe que fica monitorando, como qualquer outro lugar, os reviews. E a gente colocou hoje uma inteligência artificial que faz a leitura desses reviews e faz uma pré-aprovação. E aí, com isso, o review sobe ao ar muito mais rápido do que subia antes, porque não passa sempre pelo ser humano, e isso faz com que a pessoa se sinta respeitada, porque ela colocou o review, ela já vê no ar. Tem uma questão de confiança de quem fez o review. E, by the way, quem está olhando para comprar já vê um review mais novo, mais atualizado também. Então, outra vez, não é a busca de, vamos... E o time ele analisa os reviews também para falar para o time se esse produto... Assim, sem dúvida. Se as pessoas gostam ou não do produto e trazer... Né, resumir os feedbacks. Isso retroalimenta o marketing o tempo todo. Isso já retroalimentava o marketing, mas agora você pode fazer numa escala muito maior, né? Porque você consegue fazer uma leitura mais ampla. E também você pega a função, você fala assim, mas as pessoas que faziam essa leitura antes, primeiro, elas continuam lendo, só que agora só aquilo que o sistema manda para elas. Segundo, elas colocam os parâmetros do sistema, elas fazem um trabalho mais inteligente do que mecânico, porque são elas que dizem para o sistema o que é relevante e o que não é. E terceiro, elas reservam, sobra tempo para começar a fazer input em cima disso, né? É o que você está falando, para fazer análise em cima disso, para fazer entendimento da informação e não só para fazer aprovação. Então, existe uma troca inteligente do trabalho também, que nem sempre as pessoas falam muito sobre produtividade, que pode também, obviamente, ser um dos usos de inteligência artificial e generativa, mas também sobre a escolha da alocação do tempo humano para coisas muito mais humanas. Estratégicas, né? É o que você está falando da execução, né, Dan? A execução, ela não vira aquela força bruta. Exatamente. Ela vira muito mais inteligente, que pode impactar muito mais o business. Na minha cabeça, o que a gente vê aqui é uma volta a valorizar a execução como diferencial competitivo, mas não no modelo fordista tradicional da Revolução Industrial, né? Que foi muito importante naquele momento, mas hoje não é
o que a gente acredita. Então, é um nível até de especialização e customização que depende de uma execução perfeita. Então, a execução ela vira diferencial competitivo muito grande. Eu estava no conselho de um banco, e um banco de crédito, né? Um banco B2B. E a gente descobriu que 3 horas o tempo do time de análise de crédito era para fazer o PowerPoint que ia para a mesa de análise de crédito. Cara, fazer o PowerPoint não gera valor nenhum. Então, a gente automatizou o PowerPoint, porque os campos são padrão, né? Você tem que pegar o faturamento, endividamento, não sei o quê, papapá, e deixa o pessoal gastar mais tempo fazendo análise, né? Porque é exatamente isso. Assim, tem coisas braçais que... Eu lembro quando eu fui estagiário de marketing, eu ficava cadastrando planilha de coisa de marketing. Nós compramos tal coisa, bota aí na planilha, depois põe no SAP e tal. Assim, cara, gera valor nenhum para ninguém, Eu acredito muito, Gustavo, que além de gerar essa produtividade e o foco naquilo que vai fazer diferença, deixa as pessoas mais felizes, porque você faz um trabalho onde você se sente aprendendo e não mecanizado, né? Exato. Então, isso também traz outro tipo de relação com o trabalho, de sensação de pertencimento. Então, bem utilizado, isso aqui melhora até o bem-estar das pessoas. Dani, mas você acha que isso pode atrapalhar a turma mais júnior, o estagiário e tal? Pode diminuir a quantidade de oferta de empregos para os estagiários ou não? Vai mudar o perfil para analista júnior? Estou pensando, né? Pensa assim, pô, muito do que né, eu quando fui estagiário lá, nunca fui CLT e nada, mas eu quando era estagiário, eu só fazia coisa braçal. Né? E a maioria, assim, o pool de estagiários era só para isso, quase, né? Você acha que isso vai mudar? Aqui é quase voltando para a filosofia de bar, mas eu vou falar o que eu acredito. Uhum. Eu acho que eu acho duas coisas. Eu acho que não vai faltar vaga de estágio e de oportunidade. Eu acho, inclusive, que as pessoas que vão chegar já da faculdade, já mais com mais habilidade, mais facilidade para essas tecnologias, porque é natural, né? Quanto mais novo você vai usando mais, podem até trazer provocações de como automatizar coisas que elas não querem fazer com essa coisa braçal. Então, do mesmo jeito que quando você chegou, você deve ter automatizado o Excel, o teu chefe ter falado, nossa, eu fazia em um dia, agora você faz em 2 horas porque você colocou uma macro lá. Alguém vai chegar e vai fazer uma coisa que talvez a gente nem soubesse que dava para fazer, mas que tem uma ferramenta que faz. Então, eu acho que o estagiário provoca essa oxigenação e vai fazer um trabalho mais mecânico no começo, mas ele vai provocar inovação a partir da base. Eu acredito muito nisso. Uhum. Mas eu acredito também em mais uma coisa. E aí é bem, talvez romântico, mas eu acredito mesmo. Eu acho que tem algumas profissões que são eternas e tradicionais, como a medicina, e que nos ensinam. E o que a medicina nos ensina? A medicina é uma das profissões que mais, talvez, trouxe o uso da ciência para uma coisa que era totalmente dependente do ser humano. Né? Antes era só na ausculta, só no toque, só no olhar, e a gente hoje usa ciência, exame, laboratório para tudo. Mas o médico nunca ficou dispensável, nem na cirurgia robótica. Então, o que acontece? A medicina criou a residência. Ela falou, você vai operar com máquina? Você vai operar com robô? Vai. Antes de tudo, você tem que operar na mão. Uhum. Você tem que conhecer o negócio. Você tem que conhecer o paciente para depois ir para o robô. E você faz 3 anos de residência observando e fazendo as coisas mais básicas, não porque você está fazendo um trabalho chato, porque você só consegue mexer naquilo porque você conhece. Pegando outra analogia, é o negócio do mecânico, né? Quem entende de carro é quem mexia no Fusquinha lá atrás. Né? E entende do motor, e depois vai entender o Volvo hoje, que não tem quase nada mecânico, é tudo automático, tudo elétrico, mas quem começa ali do automático, elétrico, não entende de como vêm as coisas. Isso. Então, eu acredito que para a formação das pessoas vai ser necessário esse nível de residência, de operar as coisas básicas para que elas entendam, porque senão a gente não vai evoluir. Então, você não tem profundidade, né? Eu acredito muito que não dá para ser direto no automático. Pô, genial o que você está trazendo. Cara, brilhante, brilhante, Daniel. Como sempre, você explode a nossa mente aqui, né, Feliz? Pô, coloca a gente num outro lugar aqui para repensar tudo. Eu acho que você trouxe muito essa visão corporativa de um player gigantesco que está fazendo as coisas com uma leveza, com uma capacidade de se reinventar, de continuar uma marca. Porque marca é difícil também, né, Dani? Você manter uma marca moderna. Eu lembro lá atrás, pô, eu usava
tinha aquela Company, né? A mochila da Company, quem tinha na época era o cara. Calça da Zump, eu não sei. Pô, e essas coisas vão, né, vão saindo do nosso dia a dia porque param de gerar valor. Num determinado momento, você fala, pô, mas isso aqui não é mais para mim, ninguém se conecta mais com aquilo. E você pegar a história do Grupo Boticário e as marcas, ela continua gerando valor. Meu filho tem 12 anos, só compra presente para os amigos agora no Boticário aqui. Né? Então, assim, você vê que não é uma marca que, pô, envelheceu, só meu pai, Parou no né? tempo. Pô, meu pai usa Brooksfield até hoje, pô, é uma marca que não conecta comigo, né? Eu gosto da reserva, então, sou embaixador da reserva. Não tô falando mal da Brooksfield, não, mas a oficina reserva, inclusive, tá muito boa. Então, inclusive, vou te presentear, viu, Dani, com a roupa da oficina reserva. Vou mandar te entregar em São Paulo. Mas o que eu acho é que o que vocês têm feito não é um negócio de marketing, né? Não é uma empresa que entende de marketing, entende demais de marketing, mas entende de pessoas, entende do cliente e conseguiu montar um ecossistema que é um baita de um diferencial competitivo. Então, pô, você deu uma aula para a gente aqui hoje sobre vários temas, e era, né, o Feliz, que a gente espera, pô, você falou de tecnologia, falou de gente, falou de estrutura organizacional, falou de inovação, falou de IA. Cara, é uma IA na nossa frente aqui, Feliz. Daniel GPT. Não, ele conseguiu a difícil missão de passar por todos os temas que ele é especialista. E foi isso mesmo, viu? Assim, acho que minha cabeça está explodindo, anotei várias coisas no meu caderninho mágico aqui, e pode ter certeza que eu vou compartilhar com os meus. E eu vou também, no meu Instagram, eu às vezes me aventuro, Dani, a compartilhar alguns conhecimentos aqui, e esse aqui de execução versus tomada de decisão é um que eu vou fazer questão de falar lá, porque, como eu falei, esse insight aqui eu vou levar para minha vida e, obviamente, vou te dar os devidos créditos. Mas, assim, acho que foi brilhante para a gente. Tenho certeza que a nossa audiência também está saindo super impactada com essa aula que a gente teve aqui. Eu agradeço o convite outra vez, fico super feliz de dividir aqui com vocês. Espero que o pessoal tenha nos aguentado por 1h06 aqui. Aguenta. E fico feliz também, acho que o Grupo Boticário, de ter contribuído para isso por tanto tempo, né? Estar contribuindo para isso por tanto tempo. E acho que é o que você falou, Gustavo, só para falar, é perseguir o cliente, é perseguir o contemporâneo, não ficar preso a uma coisa específica. Várias empresas que fazem isso conseguem essa perenidade. Tenho orgulho de estar numa delas, mas é menos buscar a moda, mais buscar o que é constante. E aí sim você inova em cima da constância, né? Então, tô super à disposição para quem quiser também dos ouvintes aqui me procurar e volto a falar com vocês quando vocês quiserem. Obrigado pelo convite. Não, ano que vem já está marcado, já vou marcar com a assessoria. Pessoal, muito obrigado. Você que ouviu até aqui, compartilhe, passe para frente, tenho certeza que você vai impactar. Eu mesmo vou compartilhar isso aqui em vários lugares, vou mandar para a turma da CIA, para a turma da Águia Branca, para a turma do Grupo Real, da Baterias Moura. Tenho certeza que todo mundo vai se inspirar com esse bate-papo aqui. E você também, faça a sua parte. Não seja amarrão de ideia, não só eu vou saber de tudo, eu vou ser o cara mais inteligente da minha família, porque eu não vou compartilhar com ninguém. Não! Seja um cara legal e impacte positivamente a vida de outras pessoas. Um abraço e até a próxima.